noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live, super live. Hoje vamos falar sobre dermatites. Sabe aquelas alergias que nos causam muita coceira, vermelhidão na pele, muita, às vezes, vergonha, porque a gente não sabe mais o que fazer, a gente vai num monte de dermato, procura um monte de tratamento e parece que nada funciona. Diminui um pouquinho e daqui a pouco volta e volta com maior intensidade. Então, se você sofre de lesões na pele, de dermatites, de alergias, de coceira, ou então conhece alguém que sofre disso, essa live é para você. Antes de eu começar, eu quero convidar vocês a compartilharem essa live, chamar o quanto mais pessoas possível, melhor. Dar seus coraçõezinhos para que mais pessoas saibam que existe outras formas de olhar para a nossa doença, que existe tratamentos alternativos que a gente possa fazer, que aliviam isso, e a gente pode já começar aí da nossa casa mesmo a fazer essa mudança, a fazer diferente com a nossa vida, tá bom? Então, pra gente falar sobre dermatite, a gente precisa primeiro falar de pele. Segundo a metafísica da saúde, a linguagem do corpo, a medicina egípcia de Imhotep, que é a primeira medicina que surgiu lá milhares e milhares de anos atrás, que se olhava a doença pelo lado emocional, a doença pela sua causa, que atingia as camadas energéticas, que é onde começa o nosso adoecimento. Se você não está entendendo o que eu estou falando agora, tem uma live exatamente sobre isso, onde começa o nosso adoecimento. Vai lá dar uma olhadinha. Eles explicam o que é o nosso inconsciente está relacionado com as nossas doenças, ou seja, nossos pensamentos, as nossas emoções materializam, geram as nossas doenças, e o nosso inconsciente pega o que está aqui dentro da nossa cachola teimosa e projetam aonde aquilo que está nos incomodando, aquilo que não está mais alinhado ao nosso propósito, demonstra naquele lugar, tá? Que está adoecendo, que é onde a gente precisa modificar os nossos padrões de pensamento, as nossas formas de agir, de como a gente vai conduzir. Então, a pele, ela representa, na medicina chinesa, dois órgãos, tá? Que são interligados. Para a pele estar saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável, porque ela está relacionada ao nosso intestino grosso. E a nossa pele, ela é composta por 70% de água, além de minerais, nutrientes, sais, potássio, magnésio e muitas outras coisas, tá? Então, a nossa pele, ela está em uma boa qualidade se a gente está tendo uma alimentação saudável, uma ingesta de água adequada, se a gente está fazendo a absorção destes nutrientes de forma adequada, porque isso também é muito importante. A gente não vai realizar a absorção desses nutrientes de forma adequada se aqui dentro da nossa cacholinha estiver cheio de pensamentos do passado, a gente segurando coisas que não servem mais para nós, então a gente não vai conseguir absorver de uma forma legal os nutrientes do que a gente ingere, do que a gente come. Além disso, a pele, ela está relacionada com um órgão acoplado do intestino grosso, que é o pulmão. Isso na medicina chinesa, tá, gente? E o pulmão, ele representa a nossa tristeza. Ele está relacionado à tristeza. Então, sempre quando a gente está triste, a gente vai expor em algum lugar. E a pele, como é o nosso maior órgão, ela vai começar a aparecer coisas nela.
vai se manifestar, porque a gente tá muito apegado, a gente tá, como é que eu posso dizer? A gente fica guardando coisas que nem precisa, e isso também tá relacionado ao nosso humor, porque a gente não precisa ficar triste todos os dias, a gente não precisa se apegar a todas as coisas. Então, e esse apego também começa a acometer o nosso chakra cardíaco, além do nosso chakra plexo solar. Então começa a dar uma embananada bem legal no nosso corpo, só por um simples fato de uma emoção, que é a tristeza. Então, vendo por este lado, que está relacionado com a nossa absorção de nutrientes, que está relacionado com as nossas emoções, que está relacionado com o nosso humor, a gente pode entender que a nossa pele, ela simboliza a nossa comunicação, a nossa integração com o meio, como a gente está absorvendo, como a gente está lidando com o que vem do externo. A gente está lidando bem? A gente está aceitando a opinião dos outros? A gente está sendo contra? A gente não está assimilando muito legal? Nós não estamos deglutindo o que tá vindo? Como a gente tá lidando com isso? Oi, Madá, oi, Eduardo, oi, Gilmara, oi, Lu, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me colocando nos comentários que eu vou ver e vou responder dentro do possível. E compartilhem essa live para ajudar a chegar mais gente, tá bom? Voltando então, a pele, quando a gente começa a ter desarmonias, quando a gente começa a ter conflitos que parece não ter solução para nossa mente, ou então a gente quer aquela solução aqui, ó, rápida. Tipo, eu pensei no problema agora, eu tô com um problema X e eu quero que o problema se resolva agora. Não posso esperar. Então, isso tá acontecendo na nossa mente, tá? E essa comunicação, esse apego de querer que as coisas aconteçam pra já, juntamente com a frustração, com a raiva, com a tristeza que gera porque a gente não conseguiu ter o que a gente queria nesse exato momento, faz com que o nosso cérebro estimule a liberar toxinas do nosso corpo. E essas toxinas que são geradas lá no nosso fígado, que está relacionado com a raiva, ela começa a ser produzida de forma mais intensa e ir para a circulação sanguínea. E quando ela vai para a circulação sanguínea, o nosso inconsciente vai levar essa acidez, essa toxicidade para onde representa a comunicação, representa o que está acontecendo com a gente. Pode ser com fulano, pode ser com ciclano, pode ser com teu marido, pode ser com teu filho, pode ser com teu familiar, pode ser com teu chefe. Vai estourar em algum lugar o negócio. Isso só porque tu pensou, tá? E por isso que eu sempre digo pra vocês, tanto nos meus conteúdos escritos quanto nos meus vídeos, cuidar o tipo de pensamento que a gente tem. É uma coisa fácil? Pra mim, nem sempre é fácil, tá? Eu sou gente como você e às vezes é complicado a gente pensar em questões positivas, mas a gente precisa tentar. A gente viu que entrou numa onda, numa roda de pensamentos negativos, a gente tem que já parar imediatamente e dizer, opa, peraí, por que eu tô falando isso? Por que eu estou fazendo isso? Então, pra gente parar esse mecanismo de piloto automático e entender e já modificar isso para não gerar as doenças. Então, quando a gente libera essa acidez, libera essas toxinas que foi liberado lá pelo nosso fígado, que o nosso cérebro mandou, ele vai para a nossa pele, que é onde representa a nossa comunicação, como eu disse anteriormente. E essa acidez, ela faz com que você comece a se coçar, começa a surgir lesões na sua pele, que é uma forma de que
você não tá mais tolerando. Você tá assim que o negócio tá fervilhando aqui dentro e tu não tá mais conseguindo porque tu quer solução para agora, para hoje, para nesse exato momento. Vocês estão assim com alguma questão de querer ter solução para agora? Querer ter alguma coisa assim, uma resposta, seja de uma pessoa ou de uma situação, que tem essa dermatite, não tá inconscientemente pensando também assim de que droga que ela não está me dando o que eu quero, que droga que essa situação não está se resolvendo. Então você tá querendo expelir isso, expulsar, você tá querendo arrancar. Já deve ter acontecido contigo de ter sido picado ou ter aparecido uma lesão que tu nem sabe da onde que é, simplesmente começou a ficar vermelho e aquele negócio começou a coçar, e quando tu vê, tu já tá tirando sangue de você e a coceira só aumenta. Então é exatamente isso que o seu corpo tá querendo te dizer. Vamos parar e vamos ver o que a gente tá querendo botar pra fora. Consegui ser clara até aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Me diz aí nos comentários se sim, se não, talvez, pra eu saber se eu tô indo, vocês estão indo em contra, a favor do meu raciocínio, pra eu poder continuar. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou continuando. Além de querer botar para fora essa situação que tu tá querendo tirar de dentro de ti, tu não consegue, porque tu não tem a resposta agora, porque a pessoa não está fazendo o que você quer. Se em determinado lugar do nosso corpo, ela pode nos indicar melhor ainda o que está acontecendo contigo. E as verrugas são umas outras questões também que eu posso fazer uma outra live para ti, que elas são, se eu não me engano, tá relacionado com coisas feias da nossa vida, do que a gente passou, assim como mais ou menos o furúnculo, tá? Em questão da alergia, que a alergia nem sempre dá em todo o corpo, né? Dá em algum ponto específico, dá coceira em algum determinado lugar. E quando nesse determinado lugar, pode estar relacionado a uma X pessoa ou uma X situação, tá? Que o nosso inconsciente, ele é bem inteligente, porque ele é batata onde é que ele vai botar. Ele não vai botar em qualquer lugarzinho, não. Por exemplo, eu vou ler alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Quando a gente tem lesão no nosso dedo mínimo, nós estamos irritados, nós estamos frustrados com alguém da nossa família. Quando a gente tem a lesão no anelar, onde a gente coloca a nossa aliança, então a gente está irritado com o nosso relacionamento amoroso. A gente não está sendo correspondido, talvez. Nós não estamos tendo uma comunicação assertiva. Não estamos tendo... Não tá legal ali o negócio, sabe? O dedo médio tá relacionado à raiva. A raiva com o sexo. Você não está sendo correspondido. Você não está sendo, talvez... se satisfazendo. O dedo indicador, o que a gente faz normalmente quando a gente está discutindo? A gente aponta. Então a gente está irritado com alguém que está nos culpando ou está nos criticando, ou que você está fazendo isso. Sabe aquele ditado? Você aponta, quantos dedos volta para você? Então,
quando tem lesão nesse dedo é exatamente isso, que a gente está culpando ou está sendo culpado por alguma pessoa que está nos causando uma irritação muito grande. O nosso dedo polegar, ele está relacionado com os cabeça dura, com um raciocínio duro, um raciocínio intelectual contra alguém. Já quando as lesões tomam a nossa mão, ela está relacionado com as pessoas com o sentimento de não estou sendo valorizado no meu trabalho, ou estão me limitando ao meu trabalho. Então eu já vou começar a entrar aqui para uma outra questão também, tá? Que é bem importante. Na medicina chinesa e na medicina egípcia, nosso corpo é dividido do lado esquerdo, do lado direito. E o lado esquerdo representa a energia masculina, a energia yang. O lado direito representa a energia feminina, a energia yin, a energia emocional, a energia mais dócil, mais carismática. O masculino é aquele mais racional, que vai mais para a razão, que vai para a ação. Então, sempre que você tiver uma lesão do lado direito, se você for mulher, pode você estar causando em você mesma, ou então uma mulher que está te provocando ter essa reação. Uma mulher que tenha domínio sobre você, seja ela profissional, tua chefe, colega de trabalho, seja ela sua mãe, sua filha, sua irmã, cunhada, sogra, alguém do seu convívio que tenha domínio sobre você, ou pessoal, ou emocional, ou então financeiro. Então, do lado direito representa a mulher, do lado esquerdo vai representar um homem. Então, se você é mulher, qual homem que está te causando essa irritação, que não está te valorizando, no caso das mãos, que está te limitando no seu trabalho? Ou então, se você é um homem, você está se limitando? Você que não está se valorizando? É assim que a gente começa a se olhar e entender, tá? Quando essa lesão está no nosso antebraço, independente do lado direito ou do lado esquerdo, só os lados referem a se é um homem ou se é uma mulher. Do antebraço está relacionado com alguém que está limitando o nosso futuro profissional, seja ele na nossa carreira ou seja ele no nosso lar. A gente se sente aprisionado. E já quando está nos nossos braços, nessa região aqui, ela nos traz a sensação que está nos limitando profissionalmente. Mas essa limitação, ela não é gerada agora, ela foi gerada lá no passado e agora está dentro do gatilho. Então, lá no passado alguém te limitou e agora você está com um relacionamento novo, você está pensando em modificar o teu trabalho, ou tu virar empreendedora e teu namorado, ele te barra, ele te prende. Então, se sente limitado. É mais ou menos nesse sentido, tá? Nos nossos ombros, quando tem lesões nessa região que a gente começa a coçar assim, que dá um negócio, tá relacionado com a sobrecarga. Seja ela por dependência ou serviço. Você tá querendo tirar essa pessoa de cima de você. Essa pessoa que tem poder sobre você. Por isso que você tá querendo arrancar. Só que como tu não tira essa pessoa, tu não dá basta, tu não dá chega pra lá, que não é bem assim, teu inconsciente vai dizer, olha, tá na hora de tu tirar fulaninho das tuas costas. Tá na hora de você se impor. Tá na hora de você dividir essa carga. E daí, às vezes, normalmente, quando tem essa lesão aqui no ombro, ela já desce para as nossas costas. E as costas também está relacionado com a sobrecarga. Mas uma sobrecarga na qual é de excessos de responsabilidade, excesso de trabalho, muitas vezes. Por quê? A gente acaba ainda fazendo as coisas do jeito que a gente não quer, do jeito que a gente não gosta, atirando a oportunidade de fazer o que a gente gosta, do que a gente ama. Então, tanto as dores nas costas quanto lesões nas costas tá representando essa sobrecarga.
Por que tu tá carregando o mundo? Por que você está fazendo as coisas do jeito que você não quer? É por questão financeira? É por questão emocional? É uma crença limitante que você precisa trabalhar nisso porque a minha família já trabalha nisso? Você é feliz? A gente precisa aprender que tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida pessoal, ela precisa estar alinhada. Ela precisa estar alinhada com quem você realmente é, com quem você deseja, com o que você alegra o seu coração, que você faria até de graça. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E daí, quando a coceira nos nossos mamilos? Muita mulher já deve ter passado por isso. Eu tive bastante quando eu tava grávida, que eu sentia muita coceira. E depois que eu tive a Ana. E essa coceira, ela significa irritação com uma pessoa que você protege demais. E essa pessoa ainda ela se acomoda e espera que você faça tudo por ela. Então, se é uma coceira do lado direito, quem é que tá se subindo em cima de você, esperando você por tudo e você protege ela demais? Ou então, você tem uma necessidade muito grande de cuidar de alguém e você está sendo impedido de demonstrar essa vontade. Talvez assim, um exemplo que me veio na minha cabeça, você quer cuidar da sua mãe que está acamada e você não consegue. Você quer cuidar de uma criança que você não consegue, que não é sua. Então, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando a coceira é na nossa barriga, a gente está sendo irritada com os impedimentos da gente tomar as nossas decisões e vontade de mudar as coisas. Ou seja, a nossa coragem, tipo assim, aquela vontade de ir para frente, aquela vontade de sair e mudar e fazer e acontecer, é barrada ou por pessoas ou então por situações. E isso faz com que a gente, eu não tô indo pro caminho que eu quero. Eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Por causa de X, Y e Z. Que a pessoa não aceita, ou porque agora eu não consigo por questões financeiras. E a gente vai se frustrando, vai ficando irritado consigo mesmo. E se isso é de uma intensidade, vai causar sim uma coceira, uma lesão na região da barriga. Quando a coceira é nos órgãos sexuais, independente se você é mulher ou se você é homem, está relacionado com uma irritação em relação ao seu parceiro. Você está se sentindo contrariado, porque pode ser que você não está sendo correspondido da mesma intensidade, ou então você está sendo cobrado que realize certas coisas que você não está afim. E essa raiva é como se fosse uma traição sexual. Então, já que tu tá com raiva da pessoa, que ela não te corresponde ou ela tá te cobrando, você dá um jeitinho de afastar ela. Então, nas mulheres, pode dar uma vaginite, pode dar uma candidíase, porque eu tô braba contigo, eu não quero papo contigo. Então, porque você fez isso, aquilo, outro, você olhou pra não sei quem, fez não sei o que, eu não gostei e coisa. Sabe como é que é nós mulheres, né? Opa, bati aqui, desculpa. Então, a gente acaba pensando isso, porque fulano tá fazendo tal coisa, eu não quero que ele chegue perto de mim. Então, eu vou criar algo pra eu não sentir culpa, porque assim ele não vai poder chegar perto de mim. Entende? E essa coceira, quando ela for no nosso bumbum, é uma irritação com as pessoas ou situações que impedem o seu poder próprio, os seus prazeres da vida. É a irritação por ter tirado o teu poder. Sabe aquele ditado assim, vou sentar no trono porque eu vou ser uma rainha, eu vou ser um rei?
eu vou ter poder. Por isso, o bumbum é relacionado ao nosso poder pessoal. Então, se começa a ter alergias ali, lesões que causam coceiras, que causam essa irritação, tu tá ficando irritado realmente porque estão tirando o teu poder, estão te podando. Quando essa lesão está indo em direção às suas coxas, as coxas na metafísica da saúde representam o nosso passado. Então, elas simbolizam que você sente que seus caminhos estão sendo impedidos de maneira sempre repetida. Ou seja, te leva a situações na qual você foi repreendido na sua infância, na sua adolescência e que estão se repetindo hoje. Então, essa questão do teu passado, que está representado pelas suas coxas, está te mostrando uma irritação, que alguém do seu presente lhe deu o gatilho. E essa lesão ela vai descendo para as pernas. As pernas estão relacionadas ao nosso caminhar para o futuro. Então, quem ou qual pessoa, qual situação está limitando o teu caminhar para o futuro? Quem não está deixando você caminhar da maneira que você quer, do jeito que você quer? Nos seus pés é a irritação com pessoas ingratas e possessivas. Você sente que tu dá um passo, mas é impedido por uma dificuldade, por aqueles que tanto você ajudou. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa, mas daí meu marido, que eu ajudei muito, vai lá e diz que eu não posso, que eu não mereço, que eu não vou conseguir. Ou então vai lá minha mãe e fala exatamente a mesma coisa. Ou vai a minha irmã, que eu tanto ajudei ela, trabalhei um monte, me esforcei, ajudei para ela fazer o cantinho dela, ajudei para ela construir as coisinhas dela, e agora que eu quero respirar, que eu quero fazer, eu não posso. Porque ela não concorda. Mas eu vou te perguntar uma coisa, a vida é sua ou é dessa pessoa? Quem tem a rédea da sua vida? É você ou é o outro? Por que você está se importando tanto com a opinião do outro? Quando essa lesão é nos dedos dos nossos pés, a gente pode pensar mais ou menos da mesma questão das nossas mãos, mas eles estão relacionados com o nosso futuro. Então, a gente pega o raciocínio da mão ali, por exemplo, do apontar para alguém, só que apontar para alguém em questão do futuro. O que essa pessoa vai fazer do futuro? Olha o que ela tá fazendo com a vida dela. Olha o que vai ser da vida dela. Fulana de tal tá fazendo tal coisa. Entende? É nesse ritmo. Quando a lesão é aqui no nosso queixo, a gente está se queixando de forma exagerada contra pessoas que não seguem as nossas ordens ou então que não aprendem o que a gente fala, o que a gente ensina, seja ele no trabalho ou seja ele em casa. É uma irritação que tipo assim, essa guria não aprende o que eu tô falando. Eu ensinei, eu falei, mas ela não faz. Isso acontece muito com mães, com pais, que os filhos são muito birrentos. Nos nossos olhos, quando há uma coceira muito intensa, uma alergia nessa região, ela está relacionada com as pessoas que têm um poder emocional sobre você. Seja ele seu pai, seu esposo, seu filho, patrão, familiares, amigos, sogros. Então, quem é que tem autoridade sobre você que tá te causando essa irritação? E se a gente olhar também pela metafísica da saúde, os olhos é o que a gente enxerga para o futuro. Quem é que está impedindo isso, de você olhar para o seu futuro da maneira que você quer? O nosso nariz está relacionado àquelas pessoas
que não dão valor à nossa grandeza, não dão valor ao nosso ego, não percebem isso, não percebem o quanto que determinada coisa é importante para nós. E a gente se irrita com ela, daí começa aquela coceira, sabe a coceira da rinite? Que a gente começa assim, e vai, e tu vai se irritando e daqui a pouco teu nariz tá o quê? Trancado. Porque alguém te contrariou, te machucou, te falou coisas que você não conseguiu assimilar, mas que machucou você. Machucou o seu ego, quem você é. Machucou a sua personalidade. Quando essa coceira, essa lesão é na sua cabeça, independente se é caspa, seborreia, oleosidade, a cabeça está relacionada com os nossos superiores. O que tem acima da nossa cabeça? Só o nosso universo, ou Deus, como você quiser chamar. E os reis e as rainhas, a coroa. Então é a superioridade. Então, quando você está irritado com seus superiores ou com autoridades que tentam controlar a sua vida e você quer arrancar isso, tu não quer que eles mandem em você, não quer que você faça as coisas do jeito que eles estão pedindo, começa a te dar coceira na cabeça, começa a te dar alergia, começa a te dar lesões. Então, é exatamente isso. E quando a questão é coceira aqui na nossa testa, a gente está irritado porque a gente precisa resolver uma situação bem complicada e essa situação tem prazo. E o prazo está terminando. E a gente não está conseguindo resolver. E como é que a gente vai fazer? E daí eu começo aqui coçar porque eu quero uma solução e eu não tô tendo, eu tô sendo contrariada e assim vai indo. Quando essa lesão é nas nossas bochechas, a gente está se sentindo incapaz de mostrar quem nós somos, incapaz de mostrar o que você sente, o quanto que você necessita de amor. Você se torna um adolescente e você quer que as pessoas te valorizem afetivamente. Por isso que surgem essas lesões na sua bochecha e você não está conseguindo ter isso. Porque você não consegue se expressar, você não consegue se comunicar. Quando essa lesão é nos seus lábios, que você começa a se coçar, ela está relacionada que você está falando e ninguém está te escutando. Você quer que as pessoas te escutem. E você também tem a necessidade de impor limites. Limites onde as pessoas respeitem até onde elas podem chegar contigo. Olha, eu não gosto de tal coisa, então por favor me respeite. Se você chegar até aqui, tudo bem. Passou daqui, o negócio é mais embaixo. Você precisa aprender a se conhecer, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, saber para onde você quer ir. Tu quer ir pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, pro noroeste, para onde que tu quer ir? E você precisa se respeitar para as pessoas te respeitarem também. E finalizando, a coceira, a irritação, a alergia nos ouvidos é quando você não está conseguindo ouvir as críticas dos outros. Você não está conseguindo ouvir as respostas alheias, as regras rígidas muitas vezes, o que o outro tem para te dizer. Então, quando começar a coçar seu ouvido, pare e pense, vê se tu não pensou em algum momento quando alguém começou a te falar um monte de abobrinha ou reclamar nas tuas orelhas. Tipo assim, lá vai ele de novo reclamar. Mas acabou de reclamar, já tá reclamando de novo. Não tem outra coisa pra fazer, a não ser reclamar. Vem reclamar nos meus ouvidos, de fulano, ciclano e beltrano. Isso começa a te irritar profundamente. E essa irritação vai chegar a um ponto que tu vai querer arrancar, porque tu não quer mais ouvir aquilo ali. Ou porque você não tá conseguindo deglutir o que tu tá escutando, aquilo ali tá te magoando muito, tá te deixando muito triste.
ou então porque a pessoa só reclama. E o próximo passo dessa coceira vai ser um tamponamento no seu ouvido com cera de ouvido, porque daí você vai começar a desejar não escutar mais aquilo ali, então eu vou criar uma barreira, vou criar cera de ouvido. Criei a cera de ouvido, continuei pensando que eu não quero mais escutar aquela pessoa, porque ela continua falando e eu continuo escutando. Então vamos pro próximo passo, vamos dar um zumbidinho pra Bianca, que daí quando ela se irritar vai dar um e daqui a pouco passa pra ver se ela consegue se fechar e olhar para dentro. Não foi suficiente, vamos deixar um zumbido mais permanente. E assim vai indo o nosso adoecimento. Não foi suficiente, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu estou causando uma raiva muito grande, vamos dar uma enxaqueca para ela. Vamos dar uma gripe. Quem sabe ela daí é uma gripe, um Covid, que ela vai ter que ficar reclusa, vai ter que ficar mais quietinha, não vai poder ter contato com as outras pessoas, vai precisar olhar para dentro, vai precisar ressignificar algumas coisas para ela poder encarar aquela situação, encarar aquele problema, encarar aquela pessoa, pensar em alguma solução. Então o nosso corpo ele faz exatamente isso, ele pega lá no nosso inconsciente, traz para o nosso corpo físico, olha, você está errando neste ponto. Você está saindo do teu trilho neste ponto. Vamos modificar isso? Se tu não modificar isso, vou te dar mais isso. Se tu não modificar isso, eu vou botar esse, mais aquele. E assim eu vou indo e aparecendo cada vez mais doenças e mais doenças mais graves. E eu posso começar a modificar isso hoje. Agora. Só que precisa de um comprometimento meu, mas principalmente seu. E esse comprometimento é com você mesmo. No poder do autoconhecimento, você começar a listar as coisas do que você gosta e o que você não gosta. Você começar a entender que as coisas do universo, elas acontecem no tempo que precisa acontecer, não é no tempo que você quer. O tempo que você quer, você está deixando a sua criança birrenta entrar e fazer o que quiser. Porque criança a gente não controla muitas vezes. Ela faz chilique no mercado, o bebezinho não controla. Tá com vontade de fazer xixi, vai lá e faz o xixi. Tá com vontade de fazer cocô, vai lá e faz o cocô. Tá com vontade de mamar, começa a berrar que nem um louco pra mamar. Ele não consegue esperar a hora. A gente vai criando isso ao longo dos anos. E quanto maior a gente fica, mais adulto a gente fica, mais a gente sabe, olha, tem hora para isso, tem hora para comer, tem hora para fazer xixi, tem hora para fazer cocô, tem hora para cada uma das coisas que a gente começa a aprender a dominar o nosso tempo. E quando a gente quer as coisas assim, agora não é nosso adulto que está falando, é a nossa criança birrenta. E essa criança birrenta provavelmente sofreu várias questões lá na infância, como ter sido podada, ter tido pais autoritários, ter tido uma infância muito dura, onde precisou ser um adulto muito cedo, não pôde aproveitar a sua infância, ter os aprendizados de infância, que é muito importante a gente ter todos os nossos aprendizados. Então a gente precisa agora, como adulto, olhar para esta criança e dizer: fulano, você tá bem, você tá seguro, você tá sendo apoiado, você é amado, mas vamos acalmar esse coração. Vamos respeitar o tempo das coisas. Vamos soltar as coisas, aquilo que a gente não tem controle, porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu tenho controle apenas de mim mesmo. Então, se o outro tá dando chilique, tá falando um monte de baboseira, deixa o outro pra lá, manda ele catar coquinho, deixa ele falar um monte de abobrinha e tu não escuta. Não interioriza pra dentro de você. Deixe tu saber exatamente quem você é. Se o outro tá te falando coisas que você sabe que não é verdade, deixa ele falar. Não vale a pena bater boca. Não vale a pena você se irritar. Não vale a pena você se magoar, se frustrar, porque tu sabe que aquilo ali não é uma verdade. Então deixa ele falar.
O que os outros vão pensar é problema dos outros, não é seu. Você tem que estar bem consigo mesmo. Você estando bem consigo, nada mais vai te abalar. Você vai ter uma vida fluida pessoal, uma vida fluida profissional, não vai te faltar nada, você vai conseguir fazer todas as suas coisas. Você não vai estar doente, você vai conseguir estimular o seu poder de autocura, porque, gente, a gente pode fazer isso. Nós temos esse poder de autocura. Tudo está dentro da nossa cabeça, a gente pode cocriar a realidade que a gente quiser. E eu já estou cocriando a realidade que eu quero. Só que a gente precisa se esforçar para isso. Não ficar aqui de perninha cruzada, ó, esperando o negócio chegar, não. A gente precisa se mexer. E ficar nos mesmos padrões, a gente não vai chegar lá, não. Tá? Então, pra gente começar a modificar esse processo, a gente precisa acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, e respirar, deixar as coisas acontecerem, que pode ser que não aconteceu agora, porque não era o momento. Você não se mudou agora, porque talvez não era o momento, precisava ter mais algum aprendizado no lugar onde tu tá, para daí poder ir. E a gente pode estimular isso. Bem, eu faço... Ah, que bom que tá adorando, Madá. Eu faço tratamento com o Cone e ele estimula isso. O Cone é uma terapia que estimula a vibração. A gente aplica no nosso corpo físico, sim, porque é onde tá mais fácil o nosso acesso, né? Porque, como nas outras lives eu já expliquei pra vocês, em volta de nós, em torno de 60 centímetros de nós, tem o nosso campo áurico, como alguns dizem, campo eletromagnético, nosso campo. E esse campo, ele possui diversas informações. Né? A gente tem o campo na frente, que está o nosso futuro, o que a gente pode pegar a 60 centímetros aqui na nossa frente, está o nosso futuro, com tudo que a gente deseja. No nosso lado direito está tudo que a gente recebe do mundo, do nosso lado esquerdo tudo que a gente dá ao mundo, e atrás de nós tudo que é do nosso passado, os nossos aprendizados. E dentro desse campo a gente começa a trocar a energia com as outras pessoas. Então a gente pode ter energias densas e desqualificadas de outras pessoas que estão contribuindo com o nosso adoecimento. Os nossos pensamentos negativos vão ficar nesse campo. Os nossos pensamentos positivos também vão ficar nesse campo. Mas quanto mais negativo a gente tiver, mais pensamentos negativos a gente ter, mais esse campo vai ficar mais denso. E mais coisas ruins a gente vai atrair para nós. Vai começar a quebrar carro, vai quebrar coisa de casa, vai ter conta até não querer mais, porque a gente está atraindo essas coisas. Então, que nem o Cone, ele vai atuar no teu campo vibracional, mas sendo aplicado no teu corpo físico, porque ele tem o poder de transmutação da energia. Ele pega a energia que está ruim, a energia que está densa, interioriza dentro do Cone e faz o efeito de devolver, através da fumacinha, em forma espiral, ele devolve para o seu campo a energia positiva. Ele não vai deletar nada. Se tu sofreu um acidente, tu não vai deletar aquele acidente. Ele aconteceu. Ele fez parte da tua história. Mas o que você aprendeu com ele, você pode modificar. Você aprendeu que você precisava ter mais prudência. Não sair acelerando o carro que nem uma louca. Entende? Você vai aprender essa questão. Então, o Cone ele vai tirar essa energia negativa, tirar essa energia densa, tirar essas emoções negativas, esses pensamentos negativos que vêm te adoecendo, para dar espaço para o novo entrar. O novo que está entrando é a consciência que eu estou te dando, por exemplo, da dermatite. Eu trataria a dermatite diretamente na lesão? Não! A gente vai tratar a dermatite olhando para a emoção dela. Onde está ocorrendo essa dermatite? Ah, está ocorrendo na cabeça, então a gente precisa trabalhar a superioridade, a gente precisa acalmar essa mente, a gente precisa acalmar esse coração.
a gente precisa limpar esse plexo solar. Então a gente vai trabalhar nos chakras para começar a alinhar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, para que eles voltem a ficar, ó, um do ladinho do outro, não mais um aqui, um ali, sabe? Não ficar mais a bagunça toda. Então o cone ele vai te trazer essa clareza, ele vai te trazer essa calma que você precisa para esperar que as coisas aconteçam no tempo que precisa acontecer, vai te trazer uma paz de espírito. Então todos os atendimentos que eu já realizei, principalmente a distância, que é o que eu mais trabalho, que é a distância, todos disseram para mim no final da sessão: eu estou sentindo uma paz de espírito, eu estou me sentindo leve, tu tirou um peso de cima de mim, parece que tu tirou uma pessoa que estava em cima de mim, e era essa energia negativa, essa energia densa. Então, além disso, a aplicação desse cone vai estimular que você libere hormônios de forma adequada, libere endorfinas, ocitocinas, serotoninas, tudo de forma adequada, porque as glândulas vão voltar a rodar de forma ordenada. Elas não vão estar mais ou então girando anti-horário, ou então girando no sentido horário, mas muito lentamente. Elas vão voltar a funcionar de forma bem bacana, onde você vai se sentir bem, você vai ter vontade de mudar. Isso eu já percebi em muitos dos meus pacientes, que depois do cone, eles olham pra mim e dizem assim: eu mudei a minha casa, eu fui lá e fiz tal coisa, eu não tô me irritando mais com fulano de tal, ele pode falar um monte de abobrinha pra mim, tô nem aí, o problema é dele. Essa é a consciência que eu trago para você nos meus atendimentos. É esse o diferencial, porque você não sai daqui somente com o cone aplicado, você sai daqui com a consciência: olha, eu fiz tudo isso daqui na minha vida inteira e eu cheguei nesse ponto. O que te levou até aqui, até hoje, é as tuas escolhas do passado. Então, se você quer uma vida diferente a partir de agora, uma vida diferente com qualidade, uma vida diferente fluida, uma vida onde você não se preocupe, você precisa começar a plantar hoje, a começar a modificar as suas atitudes hoje. Então, se as tuas atitudes até ontem foram essas, que eu explanei durante essa live toda, alguma delas, tá? Porque no meu atendimento eu pego tudo teu histórico e daí eu vou te mostrar o que é que tá acontecendo contigo. Pegou, tá fazendo X coisa há tantos anos e tu tá com X coisa, então tá. Então, a partir de hoje, a partir de agora, vamos começar devagarinho modificando isso. As pessoas vão te estranhar, porque elas estão acostumadas com o seu padrão. Elas estão acostumadas a te ver gritando, a te ver se rebaixando, escutando aquilo. Escutando aquilo e não fazendo nada. Deixando as outras pessoas cagarem na tua cabeça. Então, quando tu começa a entender quem é você, você não vai deixar mais os outros cagarem na tua cabeça. Você não vai mais ter as mesmas atitudes que você teve até ontem. Porque você tem a consciência que elas te adoeceram. E que teu propósito de vida, o que você escolheu para fazer aqui, não está alinhado com isso. Está alinhado você ter calma, está alinhado você ter respeito pelo tempo, está alinhado a você ser grato, está alinhado a você ser feliz. Então, quando você se alinha de novo ao seu propósito, tudo começa a fluir. Tudo. Então, é bem importante a gente se conhecer, é bem importante a gente se amar. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Se vocês estão com alguma dúvida. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não. Que tinham me mandado na caixinha, eu olhei lá pra mim antes de entrar e foi o que eu falei aqui dos locais.
Vocês gostaram, não gostaram? Acharam que... sei lá. Quero saber de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Para quem não vai olhar na gravação depois, qualquer coisa me chamem. Gente, meu tratamento, isso aqui que eu estou explanando para vocês, esse conhecimento, essa expansão de conhecimento, de consciência do corpo físico, é isso daqui, ó, a pontinha do iceberg, tá? Quando você vem para ser tratado comigo, eu vou te dar, se você quiser, a consciência do que está causando em você. O que seu corpo está querendo te dizer. E vamos traçar juntos um protocolo de tratamento para ter esse alívio e essa estimulação de cura em você. Tá bom? Então, eu desejo para vocês um bom resto de noite, um ótimo final de semana, e eu vou querer que vocês fiquem de olho no meu perfil esse final de semana e durante toda a outra semana, que vai ter uma surpresa para vocês. Tanto para vocês mulheres, quanto para vocês homens, para presentear as mulheres, ó. Mas fiquem ligadinhos, tá? Então, se gostaram, compartilhem com quem tem uma dermatite, uma alergia, uma coceira, uma lesão na sua pele, para ela entender o porquê que muitas vezes esses medicamentos não funcionam. Ela faz tratamento, gasta um dinheirão, que tratamentos dermatológicos é caro, e não soluciona. Então, oi Adri, a live já está terminando, mas vai ficar salva para você olhar se você quiser depois, tá bom? Então, um grande beijo e até mais. Gratidão, gente. Vou fazer uma pose aqui. Vocês printam a tela e me marquem daí nos stories para chegar mais gente, como eu disse para vocês, pra gente divulgar essa egrégora, divulgar que há solução para os nossos problemas, tá bom? A pose. Muito obrigado mais uma vez e até mais. E fique ligado nos meus stories, no meu feed, que vocês vão ver coisas bem legais aí. Beijão!